E aí galera, Química Acontece está no ar mais uma vez para vocês. Muito obrigado pelos likes e compartilhamentos. Ajuda a gente aí nessa caminhada que toda semana tem vídeo no ar. E hoje eu vou dar uma dica para vocês sobre funções inorgânicas ácidos. A dificuldade é nomenclatura. Então acompanhe o nosso vídeo, se liga na missão. Então vamos na nossa dica de hoje sobre funções inorgânicas e eu começo com vocês aqui falando sobre os ácidos. Na verdade, eu vou dar mais uma dica sobre nomenclatura, tá? Então vamos falar um pouco dos ácidos. A gente conhece os hidrácidos, são aqueles caras que têm apenas o hidrogênio e um outro elemento na fórmula, como por exemplo os caras da família 17. Eu tenho lá flúor, cloro, bromo, iodo e a gente coloca o hidrogênio e a gente conhece os hidrácidos aí. Aí a pergunta que fica é, professor, como é que eu dou o nome para esses bebezinhos? Então eu tenho ácido mais o nome do elemento mais hídrico. Então, por exemplo, para o primeiro aqui a gente coloca ácido fluorídrico, para o segundo ácido clorídrico, para o terceiro ácido bromídrico e para o quarto ácido iodídrico. Só que esses caras não têm tanta dificuldade na hora de dar nomenclatura. A ideia fica melhor para esses aqui que são os oxiácidos, que recebem esse nome porque tem o oxigênio na fórmula. Então vou lá no primeiro, HClO, HNO3, H2SO4, o H3PO4, o H2CO3 e o H3BO3. Esses são os exemplos que eu trouxe para vocês hoje. É claro que existem outros oxiácidos aí na brincadeira, tá? Mas aí a pergunta é, como dar o nome para esses ácidos aqui? E aí a gente vai dar a dica de hoje com a nomenclatura dos oxiácidos. Então, a dica que eu tenho para vocês é pelo NOx. Então a gente calcula o NOx para determinar o nome do elemento. Então eu tenho aqui o NOx 1, NOx 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Quando o NOx do elemento do meio for 1 e 2, você coloca o prefixo hipo e o sufixo oso. Quando for 3 e 4, você coloca o sufixo oso. Quando for 5 e 6, você coloca o sufixo ico. Quando for 7, você coloca o sufixo per e o prefixo ico. Só voltando um pouquinho e corrigindo aqui, ó. Na verdade, no primeiro é prefixo hipo e sufixo oso. Se for 3 e 4, sufixo oso. Se for 5 e 6, sufixo ico. Se for 7, você coloca prefixo per e sufixo ico. Como isso vai acontecer? Vou dar um exemplo para vocês aqui, começando com a família do HClO, HClO2, HClO3 e o HClO4. Então, o HClO, se vocês dividirem ao meio, tá? Coloquem duas barrinhas. O NOx do oxigênio, na maioria dos elementos, é menos 2, tá? E o do hidrogênio é mais 1, certo? É claro que existem exceções, como, por exemplo, o oxigênio nos peróxidos, que vai ser menos 1, e o hidrogênio nos hidretos metálicos, que vai ser menos 1, certo? Mas, na regra geral, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Dividiu lá, você multiplica o menos 2 pela quantidade de elementos, portanto, desce menos 2 e mais 1, e você precisa fechar zero aqui na sua molécula. Então, para fechar zero, eu preciso de mais 1 aqui no meu cloro. Então, vocês observam que deu mais 1. Mais 1 com mais 1, mais 2, menos 2, fecha o zero. Como o NOx do cloro nessa molécula é mais 1, eu uso o prefixo hipo e o sufixo oso. Então, NOx mais 1, ácido hipocloroso, certo? Ácido hipocloroso. Prefixo hipo, sufixo oso. No HClO2, que é o outro cara da família dele, a gente faz a mesma coisa. Um pouquinho mais rápido agora, faço a divisão, coloco menos 2 para o oxigênio, mais 1 para o hidrogênio, e aí multiplica pela quantidade de átomos. Menos 2 vezes 2, menos 4, mais 1, fica mais 1. Para fechar zero aqui, eu coloco mais 3. Então, mais 3 com mais 3, mais 4, menos 4, 0. Como o NOx dele é mais 3, a gente finaliza com ácido cloroso, utilizando apenas o sufixo. Então, 3 e 4, sufixo, certo? O HClO3, eu vou dividir aqui, coloco menos 2 e o mais 1, fica menos 2 vezes 3, menos 6, mais 1, desce mais 1, então fica, para fechar zero, sempre tem essa ideia,
porque alguns professores explicam com x, tá? E eu sempre explico assim porque é mais tranquilo. Então fica menos 6 mais 1, quanto eu preciso? Mais 5 para fechar 0. Como ele terminou em mais 5, NOx mais 5, ácido clórico, utilizando apenas o sufixo. E por último, o HClO4. Vou dividir para vocês novamente. Eu coloco menos 2 mais 1, vou descer menos 2 vezes 4, menos 8, desço mais 1, para fechar 0, quanto eu preciso? Mais 7. E aí eu tenho NOx mais 7 com ácido perclórico, porque terminou com NOx 7. Então vocês conseguem observar que com essa família eu consigo utilizar todo o macete. Vocês podem até fazer aí com os outros ácidos que eu dei como exemplo. HNO3, tem o irmão dele que é o HNO2, tem o H2SO4, o H2SO3, todos eles a gente consegue dar o nome por essa regrinha aqui. Aí vocês perguntam aí sentado na sua cadeira, professor, mas eu não tenho exceções para essa regra? Tem. As exceções eu já coloquei ali, vocês observaram que tinha um asterisco que eu nem comentei, porque eu vou colocar agora para vocês. Então olha só, as exceções são essas aqui, exceções ácido carbônico e o ácido bórico. Vou explicar. Mais uma dica importante aqui. Professor, o NOx, ele sempre vai de 1 a 7? Na verdade, ele vai de menos 7 até mais 7. Então, cuidado, se você fez um NOx, deu mais 10, tá errado em algum ponto aí, certo? Então, cuidado com o NOx, que ele sempre vai de menos 7 a mais 7. Para as nossas exceções aqui agora, o H2CO3 e o H3BO3, vou fazer o mesmo exemplo aqui. Então, o H2CO3 ele já está feito aqui, menos 2 mais 1, vai descer menos 6, com mais 2 fica mais 4. O nome, portanto, pela nossa regrinha aqui, seria, no caso, NOx mais 4, ácido carbonoso. Porém, existe um erro aqui, tá? Porque o ácido carbônico, que é o nome desse composto aqui, ele não tem família. Não existe o H2CO2, tá? O H2CO1. Certo? Então, aqui está errado e o nome dele é ácido carbônico, porque os caras que têm o NOx de 5 e 6 são os ácidos principais da família. Por exemplo anterior que a gente utilizou, o HClO3 era o ácido clórico, ele era o principal da família. E a outra exceção é o H3BO3, menos 2 vezes 3, menos 6, mais 1 desce mais 3, portanto o NOx do boro é mais 3. Pela nossa regrinha seria ácido boroso, porém está errado, certo? Porque ele é o principal. Então, o nome dele é ácido bórico, tá? Esse aqui de baixo é o correto. A gente passa um xizinho aqui no boroso e aí finaliza a nossa dica. Até a nossa próxima aula. Então, galera, esse foi mais um vídeo aqui no Química Acontece. Se você gostou dessa dica, curte, compartilha com seus amigos, assiste os nossos 2 vídeos aqui que estão no ar e no nosso canal do Química Acontece. Se inscreve aqui embaixo, aqui em cima, dá um like aí, dá um joinha para o nosso vídeo. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo aqui no Química Acontece.